dia de ontem, 19 de setembro, o pernambucano, patrono da educação brasileira, Paulo Freire, completaria 100 anos. O seu inquestionável legado e, sobretudo, sua praxe como educador e sua militância pela transformação da sociedade seguem inspirando a todos que lutam por uma sociedade socialmente justa e democrática. Pernambucano, aí aqui fazendo referência às palavras da deputada Lídice, isso aqui que é um orgulho para a gente. Renildo, lá em Pernambuco o povo diz que a gente tem mania de grandeza, mas também se justifica, né? A gente tem o maior educador brasileiro, um dos maiores pensadores sociais do mundo, é filho de Pernambuco, é um filho do Recife. Como disse Rita, foi na realidade vivida lá no Recife que ele passou justamente a conviver com as pessoas que fazem, de fato, a vida do Brasil. Pensou as dificuldades do povo pobre do Recife, lá na Casa Amarela, o bairro que é a síntese, talvez, do povo do Recife. Foi lá que ele nasceu. Em Pernambuco também foi que ele iniciou de forma mais sistêmica, como uma política pública, a introdução do seu método através da gestão do nosso saudoso ex-governador, ex-prefeito do Recife, aqui eu falo também na condição de líder do Partido Socialista Brasileiro, nosso PSB, saber que lá em Recife, através do movimento de cultura popular, que ele foi inclusive um dos seus fundadores, foi uma das primeiras experiências de colocar o método Paulo Freire como uma política pública aplicada ao conjunto da população, justamente para que a gente pudesse tirar dos morros, dos alagados, dos mucambos do Recife, aquelas pessoas que se encontravam em situação de desigualdades sociais e garantir cidadania a essas pessoas. Foi a Raiz, um dos primeiros governantes a instituir o método Paulo Freire na administração pública. Essa corrente tinha como proposta, o movimento de cultura popular, associar o aprendizado da escrita e da leitura pelos mais pobres à conscientização das suas condições de submissão e passividade diante do mundo. Mais do que uma fórmula de alfabetização, a obra de Paulo Freire preconiza um processo educativo que permita ao educando desenvolver a consciência crítica de forma que ele se reconheça como sujeito participando da sua história e do seu mundo. Paulo Freire defendia uma educação como um processo dialético em que educador e educando, a partir de suas experiências, aprendem conjuntamente e a partir disso produzem novos conhecimentos. Alfabetizado ou não, o aluno chega à escola levando uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor. A troca de experiências construídas a partir das relações democráticas permitem que o conhecimento floresça e educando possa construir o seu próprio caminho de aprendizado. Para Paulo Freire, a missão do professor era possibilitar a criação ou a produção de conhecimento. Portanto, era crítico a ideia de que ensinar é transmitir saber. Em um país que a educação ainda é profundamente desigual e formadora de privilégios, forjar uma educação pública democrática que forme um pensamento crítico e sujeitos conscientes é uma necessidade premente. Paulo Freire segue vivo e atual como nunca, em uma conjuntura marcada pela intolerância, ameaças à democracia, à educação, aos direitos dos trabalhadores, ao aumento da pobreza. Se faz necessário reafirmar sua obra. Dizia Paulo Freire, a conscientização é o olhar mais crítico possível da realidade, que desvela para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade dominante. Não é à toa a obsessão bolsonarista contra Paulo Freire. Ele representa justamente a antítese da máquina desumana, ignorante e autoritária que está no poder. A ideia de uma educação crítica e transformadora, voltada à formação de cidadãos conscientes, sempre foi visto como uma ameaça pelas elites brasileiras. Faço minhas as palavras de Darcy Ribeiro, ministro da Educação de Jango, parceiro de Paulo Freire, que dizia: a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto político. Foi por isso que a ditadura militar encerrou o Plano Nacional de Alfabetização, que havia sido iniciado por João Goulart e Paulo Freire em 64. É por isso que seguidos ministros da Educação de Bolsonaro tentam estabelecer a censura na escola e desferiram inúmeros ataques contra Paulo Freire. O fascismo se prolifera em meio à ignorância, à intolerância e necessariamente autoritário. Portanto, não comporta com uma educação democrática que estimule a consciência crítica. Celebrar Paulo Freire é resistir ao desmonte da educação pública brasileira.
pelo conjunto de ataques que vem sendo feito a elas, né, que quis tirar de Paulo Freire sua condição de patrono da educação brasileira, de quem não deu nenhum apoio à implantação do Fundeb, de que um governo que não executa o orçamento destinado à educação pública brasileira, de um governo que propõe uma reforma administrativa que vai acabar com a estabilidade do professor, que vai permitir as contratações feitas por meio de entidades privadas, que quer precarizar a carreira docente. Essa mudança coloca em xeque a democracia dentro do ambiente da escola, bem como a autonomia dos professores, abrindo flanco para perseguições de naturezas políticas, que Paulo Freire foi tanto vítima dessas perseguições. Diante de um governo que promove a intolerância, ameaça a democracia, destrói a educação e a ciência, precisamos mais do que nunca reafirmar a obra de Paulo Freire como um caminho para uma construção de um país justo, socialmente democrático, através do acesso à educação. Viva Paulo Freire vivo, Paulo Freire presente.